Ok, pessoal, então a gente vai dar essa aula que começa o capítulo 2 de eletrostática, né? Deixa eu fazer uma observação rápida. As aulas de exercícios, né, vão ser elementos adicionais no curso, certo? Vão ser videoaulas. A gente vai dar a matéria normal, e eu acho que percebe que não dá tempo de dar a aula de exercício completa dentro da carga horária, certo? Ele vai dar aula normal. E o material suplementar é a aula de exercício que tem do semestre anterior, que é bem completa, certo? Tem as aulas de exercício bem completas, acho que são aulas de 2 horas, geralmente. Né? Então, a gente faz exercício em classe também, certo? Mas eu vou colocar também esse vídeo adicional de aula de exercício, para você realmente ter uma aula completa de exercício. Porque não dá tempo de fazer. Né? Do jeito que está fazendo, não dá tempo, certo? A gente faz o que a gente puder fazer aqui em sala de aula, e o complemento, sempre vou colocar essa aula de exercício para a unidade, que é uma aula completa. Certo? Por exemplo, unidade 1, eu coloquei lá a parte 2, são 2 horas de aula de exercício. Certo? Eu fiz alguns exercícios aqui, mas não funcionou direito, então com esse sistema a gente faz isso. Certo? Hoje a gente começa o estudo da eletrostática. Esse capítulo é grande, certo? Razoavelmente grande, esse tema, né? E a gente inicia, né? Ou seja, a gente vai começar com a lei experimental, né? A lei de Coulomb, certo? A gente vai conceituar campo elétrico e, no caso eletrostático, que as cargas que produzem os efeitos elétricos estão, você imagina que elas estão congeladas no espaço, não paradas, porque se você soltar, elas se movem, certo? Você imagina que alguém está segurando essas cargas na posição delas, naquele momento que ela está naquela posição, qual é o efeito elétrico que elas produzem. Certo? Isso pode acontecer, por exemplo, como é que você mantém carga parada no espaço? Né? Pega um condutor, carrega ele com carga, ele fica lá parado. A distribuição de carga se equilibra numa posição final, numa posição de equilíbrio. Certo? Se você pega cargas no espaço vazio, íons isolados, próximos, eles vão começar a se atrair ou se repelir, vão se mover. Certo? Então, você pode ter distribuições estacionárias ou estáticas de carga em condutores, por exemplo. Né? Você pode fazer isso. Você pode separar cargas num dielétrico, como a gente vai ver, certo? Material isolante, né? Você pode fazer separação de cargas e essa separação ficar estática no espaço. Então, a gente quer saber os campos no regime em que as cargas estão fixas. Né? Quando as coisas se movem e variam no tempo, isso é só no parte 2 que a gente vai começar a ver. Certo? É preciso se formalizar como é que é o campo elétrico de cargas estáticas para poder entender como é que é o campo de cargas dinâmicas, de coisas dinâmicas. Certo? Então, a gente vai conceituar a eletrostática, vai ter um campo que se chama campo elétrico, né? E esse campo elétrico tem propriedades matemáticas que a gente já discutiu algumas dessas propriedades. Né? Ele tem um tipo de divergência, um tipo de rotacional bem definidos. Tá? Certo? Bom, então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre a... Isso aqui. A lei experimental que vai regir toda a eletrostática, que é a lei de Coulomb, né? E com a lei de Coulomb você tem a força elétrica entre cargas ou distribuição de cargas. Daí a gente conceitua o que vem a ser essa quantidade, o campo elétrico, né? E a gente tem que começar a se familiarizar com o campo de certas distribuições de carga, algumas distribuições específicas, né? Como calcula o campo para uma dada distribuição de cargas, né, no espaço, certo? A gente vai falar sobre esse tema aqui, campo de distribuição de carga. E aí a gente vai explorar a primeira propriedade do campo elétrico, que é a chamada lei de Gauss. Né? Então, é uma propriedade importante de conservação da integral do campo, que a gente vai ver, certo? Bom, a eletrostática começa com a lei de Coulomb, né? Você já conhece bem, certo? Ele usou uma balança de alta precisão
uma balança de torção. No canal da nossa disciplina tem, e na nossa webpage tem um link para um vídeo que fala sobre esse experimento aí, certo? Seria bom vocês darem uma olhada, né? O experimento com a balança de torção, você tem aqui um bastão pendurado por um tipo de cordão, certo? E aqui tem outro, deixa eu aumentar um pouquinho. Não dá para ver, ele tem uma bolinha aqui, nesse bastão rígido, então tem esse bastão aqui que segura essa outra bolinha. Essas bolinhas estão carregadas, certo? E aí você tem uma escala graduada, você pode ver a posição radial de cada sistema desse. Você tem uma bolinha, então, na direção radial, essa bastão está nessa posição, mas ele pode estar, por exemplo, ele pode estar para cá, certo? Né? A bolinha pode estar aqui, né? Como é que eu consigo fazer isso? A gente aplica uma força de torção nesse sistema aqui, ou seja, com a escala graduada, ele aplica uma força conhecida, pode-se medir essa força, né? E com isso eu afasto ou aproximo as duas bolinhas, certo? Essa força de torção equilibra a posição das duas cargas, né? Com isso ele pode saber, bom, para eu manter uma certa distância, eu preciso de uma certa força, né? Então, sabendo essa relação, experimentalmente medindo para diferentes posições, se tem uma lei experimental, que é a lei da força entre cargas, consideradas aqui pontiformes. O que é uma carga pontiforme? Vocês também sabem disso já, só lembrando, certo? Carga pontiforme, tamanho da carga, né? É muito menor do que a distância de separação, certo? Então, se você diz que o diâmetro da carga é D0, né? Tamanho físico, então a carga pontiforme é quando D0 é muito menor que D, né? Quando a carga é maior, não satisfaz essa propriedade, vai ver o que acontece. Mas quando você começa a ficar pontos de carga, então você tem uma lei experimental, que é a lei de Coulomb, certo? Bom, e cargas? Quais são as propriedades das cargas em si, né? Então, só lembrando, o experimento de Coulomb consiste em você medir força entre cargas, pontos de carga, né? Essas bolinhas de Coulomb são um pouquinho grandes, mas numa aproximação você já tem um resultado aproximado, né, experimental. E as cargas, quais são as propriedades que elas têm, né? Você tem aí algumas propriedades importantes, tá certo? Nós conhecemos, né? Nesse nosso universo, tá certo? Eu estou falando disso porque se o universo tivesse sido uma outra origem diferente da que ela teve, podia ser outro tipo de partículas fundamentais, não prótons e elétrons, tá certo? Então, no nosso universo, existem dois tipos de carga, né? Geralmente, certo? Cargas de mesmo tipo se repelem, né? Cargas de tipos distintos se atraem, nós sabemos disso, né? Isso é um fato conhecido. A carga quantizada, como um múltiplo da carga do elétron, isso aí a gente está falando de física clássica, né? Existe física de partículas, subpartículas, que é mais complicado, tem fração de carga de elétron, etc. Certo? Mas no feijão com arroz da física clássica, nós temos que a carga, o mínimo da carga é a carga do elétron, em unidades do Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema MKS, mais o Coulomb, certo? A carga elétrica média aproximadamente 1,60, né? Arredondado, porque tem um zero aqui, vezes menos 19 coulombs, né? Uma outra propriedade importante, simples, sabe, intuitiva, né? Que a gente vai, inclusive, demonstrar uma equação para esse princípio, no capítulo 4. É o princípio da conservação da carga. Né? Ou seja, o princípio é simples. A carga total em um sistema isolado é conservada. O sistema pode ser isolado, né? O fluxo não entra nem sai material, certo? O sistema isolado. Né? Mas o sistema não precisa ser isolado à penetração de radiação. Tá? Ele pode ser permeável à radiação.
Sistema isolado, vidro, entra a luz, pode entrar a luz, certo? Não precisa considerar a ação da carga, não vai ser violado. O que acontece, né? Quando você tem aí um sistema fechado, isolado, né? Você tem gás aqui dentro, você matéria, sólido, etc. Quando você entra com a radiação eletromagnética, fótons, né? Você pode, por exemplo, ter um átomo, né? Uma molécula aí qualquer, certo? E você pode, com o fóton, você pode ionizar esse átomo e gerar um íon e um elétron removido do átomo pelo fóton, certo? Mas a carga total do sistema está zero. Então, mesmo que o fóton ionize o material constituinte, certo? Você vai ter carga total igual a zero, você vai ter uma carga negativa e uma positiva. Então, a carga total do sistema isolado é conservada. Esse é o princípio da conservação da carga, né? Bom, prótons e elétrons, que são constituintes dos átomos, né? Tem mesma carga, magnitude, né? E, convencionalmente, escolheu-se o elétron como sendo o de carga negativa para poder diferenciar um do outro, porque carga de mesmo sinal se atrai sinais opostos, de mesmo sinal se repelem, né? E sinais opostos se atraem, certo? Bom, esse experimento de Coulomb foi em 1785, né? Como a gente explicou agora há pouco, tipo de experimento, certo? Bom, então, o que se estabeleceu, agora, matematicamente, o que significou a lei de Coulomb? Né? Primeiro, que a força entre cargas puntiformes, chama de F, vou falar bem assim, informal, certo? É proporcional ao produto das cargas, chamado de Q1 e Q2, inversamente proporcional ao quadrado da distância, coisa que nós conhecemos, né? Certo? É que nem a força gravitacional, mesma coisa. O produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mesmo tipo de propriedade, né? Uma força central, tá certo? Ela atua na linha de ação que une as duas cargas, né? Ou é de repulsão, dependendo dos sinais, ou é de atração. Mas a linha de ação é essa linha que une as cargas, tá? Então, quando a gente define, começa a trabalhar, né, numa nova lei experimental, a gente vai definir as unidades, tá certo? De forma que isso aqui seja em coulombs, isso aqui seja em metros no sistema internacional, isso aqui seja em newtons, né, no sistema SI. E vai aparecer uma constante aqui na frente. E eu já vou colocar, sem perder muito tempo, tá certo? Porque isso já foi visto várias vezes. A constante, ela pode ser escrita dessa forma, né? 9 vezes 10 a nona. Unidade, né? Newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. Você vai ver aqui, né? Essa unidade aqui seria força vezes distância ao quadrado, dividido por carga ao quadrado, seria a unidade dessa quantidade que eu colocaria aqui, esse K, né? Bota aqui um igual a K, né? Tá? E essa constante é racionalizada no sistema SI em termos de uma outra constante que tem um significado importante, né? Esse 4π aqui, né? 4π epsilon zero. Isso aqui é aproximado, tá certo? Isso aqui é um valor aproximado, né? Em que epsilon zero é chamada permissividade elétrica. É uma propriedade do meio de imersão. A gente está falando de cargas no vácuo, certo? Se o experimento fosse realizado dentro d'água, o resultado seria diferente e teria uma constante. Essa constante mudaria, ou seja, esse parâmetro que seria diferente. A gente vai ver o significado disso depois, tá? Essa permissividade elétrica isso aqui é chamado permissividade elétrica, né? Do vácuo, no caso, né? Está falando do vácuo, né? O ar e o vácuo são muito próximos, né? As propriedades. Oi. No caso, a força dependeria do ambiente ou não?
Se você botar dentro d'água, a força é menor. Por que a gente vai ver depois? A gente vai entender isso. Porque a gente precisa entender as propriedades isológicas para poder entender o que acontece quando você tem um meio de dimensão diferente do vácuo. Tá? Bom, a unidade, você pode inferir a partir daqui. Né? A unidade de epsilon zero, certo? Só para a gente olhar aqui, é a unidade de K menos 1, né? Não é isso? É 1 sobre K, né? Por 1 quadrado, né? Por Newton metro quadrado. Isso aqui, depois a gente vai trabalhar um pouquinho nisso, aqui é uma unidade chamada, em termos das unidades elétricas que nós conhecemos, em termos de unidades elétricas de circuitos também, a capacitância, né? Capacitância medida em farads, certo? Isso aqui a gente vai ver depois que tem relação com o farad, é farad por metro. Certo? Então, isso aqui é farad por metro. Ou seja, isso aqui permite, né, relacionar essas unidades carga, força, comprimento com a unidade elétrica farad, e a unidade farad é a unidade de capacitância. É um componente de circuito que a gente usa no laboratório, né? Capacitor, certo? Então, tem uma coisa tangível aqui, né? Esse parâmetro aqui. A gente vai começar a migrar as unidades todas para a elétrica, né? Vai começar a usar, não vai ficar usando o Newton aqui, vai usar o Farad, certo? Que é mais elétrico do que mecânico. Né? Tá? Bom, e qual é o valor dessa constante epsilon zero? Né? Bom, então, se cai aproximadamente 9/9, epsilon zero aproximadamente 1 sobre 4π vezes K, né? 1 sobre 36π, aproximadamente, tá, pessoal? 10 a menos 9. Farad por metro. Isso aqui dá 8 pontos. Vou usar ponto, viu, pessoal? Em vez de vírgula. Às vezes eu posso usar vírgula, eu posso me esquecer, tá certo? Isso aqui tem importância para a gente, porque quando faz gráfico, né? E usa software para fazer calcular gráfico, os gráficos têm um ponto de separação, certo? Os computadores usam ponto de separação para você fazer cálculo. Então, a gente vai usar ponto com essa utilização que a gente faz em computadores e outras coisas, a gente vai fazer isso. Né? Bom, vezes 10 a menos 12 farads por metro. Certo? Vocês calculem aí, vão ver que tem uma pequena diferença entre esse número. Esse número é mais preciso do que esse aqui, tá certo? Esse aqui é o valor mais exato que esse aqui, quebrado, tá certo? 8,854. Isso aqui é aproximadamente isso aqui, certo? Bom, então as propriedades. Então, a força, escalarmente falando, né? A força entre as cargas é 1 sobre 4π epsilon zero, Q1, Q2 sobre D2. Né? Essa é a fórmula feijão com arroz da lei de Coulomb, digamos assim. Né? A gente tem mais ferramentas do que isso. Né? Força é uma quantidade vetorial, né? E a gente tem que usar nossas ferramentas matemáticas para realmente ser mais rigoroso nas questões. Vai somar força, por exemplo. Né? Então, a gente pode usar fórmulas escalares. Né? Vai usar a nossa álgebra vetorial para fazer isso. Certo? Então, suponha que você tem aí vocês têm um bem, tá? Vou mexer aqui do lado. Você tem aí Q1 e Q2. O que ele vai fazer é... Qual é a localização do Q1? Bom, aqui está a origem do sistema. X1 é a localização do Q1, vetor posição, né? A gente usa X maiúsculo para vetor posição, X2, posição de X2. Distância entre X1 e X2 é qual, né?
módulo de x2 menos x1. O versor que vai de 1 para 2 é o versor U igual a x2 menos x1 sobre módulo. Se a força for de repulsão, a força está no sentido de U. Se for de atração, está no sentido de menos 1. Então, o produto dessas duas quantidades dá, se for positivo, dá no sentido de U, na lei da força. Se o produto for negativo, vai dar no sentido de menos 1. Então, a força pode ser escrita como força de 1 sobre 2 igual a 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado, que é isso aqui, ao quadrado, versor U, certo? Que é x2 menos x1 sobre um módulo. Tá? Ou seja, F2 igual a 1 sobre 4πε0 vetor diferença, né? Sobre módulo ao cubo, certo? Então, vamos prestar atenção, se acostumar com essa fórmula nova, que vocês não viram antes, né? Ela aparece o cubo embaixo, mas não quer dizer que é o inverso do cubo da distância, porque aqui tem, em magnitude, isso aqui tem um módulo em cima e um módulo ao cubo, a razão da módulo ao quadrado embaixo, certo? Então, essa fórmula vetorial para a força de Coulomb, que a gente vai usar a partir daqui, e a gente tem aí uma outra propriedade importante, que a força elétrica obedece ao princípio da superposição, certo? Aqui está a força, né? Certo? Aqui está a construção do espaço dimensional que a gente fez, né? Então, você tem aí se você tem agora N cargas, se você tem um conjunto de N cargas, né? Cada carga está na localização xi, e você quer saber o efeito desse conjunto de N cargas sobre uma carga de teste QT, certo? Você pode calcular esse efeito, então lembrando, as cargas estão fixas no espaço, né? Então, você pode calcular o efeito somando, né, as forças como se as outras cargas não estivessem presentes. Carga a carga. Né? Então, por exemplo, se força QJ faz... A carga QJ faz essa força FJ. A carga QI faz essa força FI. Então, você soma vetorialmente. Se a posição da carga de teste é X, né, e a iésima carga tem posição XI, com valor de carga QI, você tem que a força é a soma vetorial das cargas. Né? Só lembrando, FI FI é a força da iésima carga vezes carga de teste, né? Módulo de quem? Posição da carga de teste é X. Posição da carga QI é XI ao cubo. X menos XI. Né? Certo? Então, é a soma dessas N forças. Tem N cargas, né? Então, você vai ter esse resultado aqui. Somar, né? Cada FI daquele, tá certo? Isso aqui é iésimo termo. Então, você tem a força de um conjunto de N cargas. E observe que eu posso pegar o QT e tirar aqui, né? Fica QT vezes 1 sobre 4πε0, né? Vezes uma quantidade aqui. Soma em I de 1 até N, né? E aí, X menos XI
sobre x menos xi ao cubo. Então, fica esse termo que não depende da carga de teste, vezes um termo que é a carga de teste em si. Né? Carga de teste vezes uma influência do conjunto de N cargas. Esse aqui mede a influência no espaço, certo? Observe, xi são valores fixos no espaço, qi são valores conhecidos, né? Constante aqui. Então, a função aqui é uma função dessa variável x. Quer dizer, em cada ponto x de espaço, existe uma quantidade, né, que me dá a influência elétrica sobre uma carga de teste que eu colocar no espaço. A influência elétrica depende de x. É uma função de x. Tá? É isso que vai nos ajudar a definir o que vem a ser o campo elétrico. Né? Então, o que nós temos é região de carga, qualquer que seja, certo? E uma carga de teste, digamos que seja positiva, né? Para a gente poder entender direitinho, certo? Para a gente ver o efeito na carga negativa. Positivo, né? Então, você tem média força na carga de teste, né? E divide pela carga de teste. Você tem uma quantidade nova. Força por unidade de carga de teste. Olha, o que é isso aqui? Né? É exatamente esse termo aqui. Né? Eu peguei a força sobre a carga de teste, dividi pela carga de teste, obtive essa quantidade aqui. Essa quantidade está expressa assim para esse conjunto aqui. Né? Mas podia ser qualquer distribuição, tá certo? Você teria média força dividido pela carga, você tem uma quantidade que é uma função das coordenadas. É uma influência que existe no espaço, que não depende do que você coloca lá. Você só vai perceber se você botar uma entidade elétrica lá, uma carga, certo? Se essa carga for positiva, digamos que o campo, né? Observe, a carga aqui é positiva, tá? Suponha que a força seja de repulsão, certo? Né? Então, o campo elétrico, né, dá essa força por essa carga. Então, o campo elétrico estaria nesse sentido aqui. Tá? Ora, se a força for de atração, né? Então, se a força for de atração, né? E a carga sendo positiva, né? Então o campo elétrico está no sentido da carga, né? Está puxando a carga. Então, existe a força que puxa, o campo elétrico de atração ou de repulsão. Certo? Qual a unidade dessa nova grandeza aqui que ele definiu? Campo elétrico. Né? Newton por Coulomb. E também a gente vai usar a unidade de elétrica, né? Volt por metro. Isso define o volt, certo? O que é o volt aqui? Newton vezes metro sobre Coulomb. O significado físico do volt a gente vai ver depois. Isso aqui também tem unidade de energia, né? Joule por Coulomb. Você vai ver por que dá isso, tá certo? Tem uma razão, né? Então, o volt é um joule por Coulomb, que é Newton vezes metro por Coulomb. Certo? Então, o que é o campo elétrico? Né? Só sumarizando aqui. Certo? O campo elétrico é a quantidade fundamental. Certo? As equações de Maxwell não vão ser em termos de forças, mas em termos de campos. Porque determinados os campos, você sabe a influência sobre qualquer coisa. Né? Então, o campo elétrico só depende do sistema de cargas. Né? É a influência desse sistema, né? Não depende da carga de teste, ele dividiu, tirou ela, né? Em direção e sentido da trajetória inicial da carga aqui. Tá? Teste no campo. E quer dizer isso aqui, né? Isso aqui é importante para poder visualizar, né? Mais ou menos, como é que são as linhas de campo do sistema. Certo? Então, suponho que você tenha uma região aqui, uma distribuição de carga qualquer, ela produz um efeito elétrico, certo?
Se eu coloco... Bom, está lá a influência, você não percebe. Bota uma carga de teste positiva, ela vai para onde? Né? Vai na direção do campo, certo? No sentido do campo. Ela vai começar a se mover se você soltasse, deixa esse sistema aqui fixo, solta essa carga, ela vai começar a se mover na direção do campo. Né? Se o campo aqui estiver aqui nessa posição, fazendo isso, se você pega uma carga e coloca aqui, ela vai se mover no sentido do campo. Né? Se o campo estivesse apontando para cá, a carga de teste iria no sentido do campo. Tá? Né? Observe que o campo varia, certo? No espaço. Ele pode se curvar, certo? Pode fazer várias coisas. Pode variar de várias formas. Ele não sabe porque ele não conhece essa distribuição. Né? Então, se você solta uma carga em cada ponto, certo? Pega uma carga, segura, solta e segura de novo, a tangente dessa trajetória é a trajetória inicial da carga. Você tem aqui uma primeira trajetória, bota a carga nesse ponto, se o campo está apontando assim, daí a trajetória vai fazer isso. Se você bota aqui, a trajetória vai fazer isso. Ou seja, se você somar essas trajetórias iniciais, né, você vai ter o que se chama de uma linha de campo. Você vai ver a linha de campo. O conjunto dessas trajetórias iniciais de carga de teste. Certo? Observe o seguinte, se eu pego uma carga de teste, solto e deixo ela embora, ela não vai seguir essa trajetória. Certo? Ela vai começar a tentar seguir, mas não vai seguir exatamente a trajetória. Porque você tem que ver a equação diferencial que governa o problema. O campo varia no espaço, tá certo? Não é trivial. Determinar a trajetória exata, né? Você pode calcular, tá certo? Trajetória exata, né? Você tem aqui um conjunto de cargas, tá certo? Por exemplo, né? Mais, menos, né? Mais, menos. Uma rede cristalina, tá certo? Menos mais, né? Menos mais. Tem um campo complicado aqui, né? Tem linha de campo, uma linha de campo que vai daqui para cá, que vai daqui para cá, etc. Se você tiver com um elétron passando aqui perto, ele vai começar, ele vai ser puxado. Se o elétron está fazendo isso, ele vai tentar ser repelido dessa região e se aproximar dessa, né? Vai fazer isso, certo? Mas não vai para cá. Ele vai se aproximar. Daí, essa outra carga desvia um pouco, aproxima para cá. Da outra carga... Então, ele vai fazer a trajetória, tá certo? Como se fossem colisões no cristal. Né? É isso que vai acontecer. Ele vai se aproximando, mas tem outra carga próxima que começa a puxar ele e botar de volta, etc. Então, a trajetória exata de uma partícula numa região de campo é complicado. Você tem que calcular usando equações diferenciais, equações de movimento. Por quê? Porque o campo varia no espaço. Se ele fosse constante, era fácil. Mas ele varia no espaço. Mas, ou seja, vai só... Então, voltando. O que é a linha de campo? Essas linhas aqui que a gente está falando, são as trajetórias iniciais de carga de teste que você coloca no ponto de espaço para testar onde é que está o campo naquele ponto. Para onde aponta, certo? Onde você botar? O campo está para onde? Bom, está na trajetória inicial. Você vê a trajetória inicial? Está aqui. Está apontando para cá. Então, você tem esse conceito, tá certo? De linha de campo. Antes de pular realmente para o conceito, vamos só calcular o campo de uma carga pontiforme em si, né, que é um campo importante. Você tem uma carga positiva, certo? No centro de um sistema coordenado, digamos que a distância seja R. Quem é o campo de uma carga Q? É uma distância R, né? Aqui está o versor do sistema esférico. Tá? Então, bota uma cargazinha aqui, vou chamar de Q0, tá certo? A força de Q sobre Q0 positivo é o quê? Né? F igual a Q0 sobre 4πε0. Eu vou usar a fórmula simples aqui, porque uma do vetor posição é o vetor nulo, na origem, certo? E o outro é o R a R, né? Então fica fácil, quadrado da distância, sentido do versor, que vai da primeira para a segunda, né? A R. Essa é a força, né? Campo elétrico é quem divide a força por Q0. Simplesmente Q sobre 4πε0, R2 a R, né? Certo? Esse é o campo de uma carga. É um campo radial, né? Ou seja, ele aponta para cá nesse ponto. Se fosse aqui, o campo apontaria para cá, né? Se fosse aqui,
voltaria para cá. Tá? Você aqui faria isso. Né? E todas essas linhas vão ou seja, ela mostra a trajetória. Nesse caso, se você solta uma carga de teste, ela vai seguir nessa linha reta até onde for. Certo? Ela não vai sair dessa linha, nesse caso. Né? Porque em todos os pontos, o campo está sempre apontando na mesma direção, ela não tem força que tirar ela da trajetória, nesse caso, ela vai sempre seguir na linha radial. Então, a trajetória de uma carga de teste, se você juntar as trajetórias iniciais, dá isso aqui. Ó. Como a carga aqui é positiva, a trajetória seria nesse sentido. Né? Então, se você quer falar, bom, eu estou vendo aqui as linhas de campo de uma carga pontiforme. São linhas radiais que começam na origem. Certo? Se a carga fosse negativa, certo? O que nós teríamos, né? As linhas de campo seriam convergindo para o centro, né? Isso é exatamente o que você veria se você soltasse uma carga de teste positiva, né? Em cada ponto ali. Ela vai tentar convergir e vai ter uma força infinita, né? Quando encontrar com a carga central lá. Certo? Mas essas trajetórias são as linhas que chamam de linhas field lines, né? Linhas de campo. Certo? O que acontece se eu botar uma carga negativa? Bom, aí as coisas ficam contrárias. Deixa eu só fazer aqui, para a gente não perder a oportunidade. Deixa eu ver aqui. Você pega, novamente, né? Uma carga positiva aqui. Eu boto aqui uma carga negativa, tá certo? Essa carga é positiva. Então, o campo não depende dessa carga, tá? Depende dessa carga aqui. O campo é sempre o quê? Se ela é positiva, se isso aqui é maior que zero, o campo é sempre se afastando, né? Tá? Então, o campo sobre a carga de teste negativa está para cá. A força sobre ela está para cá. Campo, força em sentido oposto. Mas o campo não muda. O campo é mesmo. Não depende da carga de teste, certo? O tocar negativo, a força que muda. O campo está lá. Está lá. Esse sistema de carga estabeleceu uma configuração bem definida do campo. O campo está bem em cada ponto do espaço. O campo tem uma direção e sentido e uma magnitude bem definidos. É uma função vetorial. Campo vetorial. Certo? Então, é isso que acontece. Se você tem cargas negativas, né, você tem aí esse tipo de situação. A linha de campo convergem, né, para o centro. Carga positiva diverge, carga negativa converge. Isso aí começa a dar um certo pressentimento que o campo elétrico vai ter certas propriedades de acordo com a nossa álgebra vetorial, né? No tocante à divergência, né, que ele falou. Certo? Esse campo tem essa natureza, né? Uma carga pontiforme como se estivesse gerando linha de campo para fora daquele ponto. Certo? É claro que a situação pode se tornar mais complicada, né? Se você tiver um sistema de cargas, né? Um par de cargas de sinais opostos geram uma distribuição de campo, você pode calcular vetorialmente. O campo é a soma dos campos, tá certo? Né? Por quê? É a força sobre a carga de teste por unidade de carga. A força é o campo dessa carga, aliás, é a força dessa carga, vou botar a carga de teste aqui em algum lugar, força dessa carga positiva, digamos assim, mas a força dessa carga positiva vai dar uma resultante aqui, mais ou menos para cá. Tá? Então, dividir pela carga de teste, você tem o campo. Então, o campo aí vai ser, mais uma vez, né, a trajetória inicial de uma carga de teste dessa região aqui, certo?
Então, você observe que essas curvas, isso aqui é calculado, né? A linha de campo são calculadas, a gente não vai falar sobre isso, mas tem uma forma de calcular bem simples. A linha de campo. Estão lá no livro de texto, tá certo? Podem ver como é que faz. Não explorar muito isso, porque o curso tem muitos detalhes. Se for falar sobre cada detalhe, fica complicado. Mas isso pode ser calculado por equações diferenciais, né? É mapear coordenada no espaço com direção de campo. Quando a gente faz essa relação, a gente obtém uma equação diferencial que permite calcular essas linhas. Essas linhas foram calculadas desse jeito, computacionalmente, certo? É por isso que tem pontinhos aqui, né? Porque aqui fica bem próximo, aqui começa a ficar afastado, sabe? Porque nuance lá do sistema. Então, observe, né? As linhas de campo, né, são próximas de cada carga, porque são parecidas com as linhas de uma carga isolada. Aliás, começa a se curvar à medida que você tem a influência maior da outra carga, né? Aqui também, né? A linha de campo é uma radial e se curva, elas estão ali como se estivesse repelindo, né? É porque a carga vai se afastar, né? Seguindo essa trajetória inicial aqui. Se você bota aqui, ó, aqui você tem essa linha de campo, tá certo? Aqui o campo é mais para a direita, né? Essa carga está mais próxima. Chega um ponto, dependendo do valor, da magnitude das cargas, que o campo pode ser nulo, né? Certo? Você botando uma carga aqui, ela fica parada, não vai sair do lugar. Né? Porque ela nem vai para um lado, nem vai para o outro. Certo? E daí reverte o sentido. Tá? Pode dar a impressão que existe uma fonte de campo aqui, tá certo? Mas não é o caso. É só um ponto em que a linha de campo muda de sinal. Né? E aí você tem novamente essa situação. Se as cargas fossem negativas, então você teria uma trajetória, ou seja, a carga tende a ir de 1, se você bota uma carga aqui, ela vai nessa trajetória, bota a carga aqui, ela vai nessa trajetória, bota a carga aqui, ela vai nessa trajetória, ou seja, ela segue esse caminhozinho aí, vai segurando ela, solta um pouquinho, segura, solta um pouquinho, você vê esse conjunto de pontos, você vai essa linha de campo aqui, né? Vai da positiva para negativa, certo? Né? Uma carga que atenderia a trajetória inicial seguir essa linha aqui, né? Certo? Então você tem essas linhas de campo curvas, né? Isso aqui é o quê? Calcula o campo elétrico, né? E determina a linha de campo sabendo desse campo elétrico, certo? E aí você vai. Isso aqui é no espaço 3D, isso aqui é calculado computacionalmente, né? No espaço 3D, como é que seria, tá certo? Aqui você colocando 4 cargas, por exemplo, no tetraedro, dá essa confusão aqui, né? Distribuição. Todas se repelindo, você tá vendo? Então, aí. Outra coisa, as linhas não se cruzam, tá certo? Porque, por exemplo, se uma linha de campo se cruza com outra linha de campo, quer dizer que naquele ponto o campo tem 2 valores. Tem o valor de uma, tem a direção de uma linha ou a direção da outra linha. Tá? O que acontece é que a linha de campo ela pode convergir ou divergir para um ponto. É como se ela terminasse ali. Não é que ela está se cruzando, tá? Está terminando ou começando ali. Né? Então, isso aqui tudinho, essas linhas, apesar de parecer, mas não estão se cruzando aqui no espaço. E aqui é que você tem uma carga de sinal distinto. Por exemplo, a de cima tem sinal distinto das outras cargas. Né? Então, você tem essas distribuições aí. Né? Então, para você entender como é que um transporte de elétrons num sólido, né? Entender essas distribuições de campo dos íons, né, do sólido, para ver mais ou menos como é que o elétron vai, ou as lacunas no semicondutor, né, vão ser espalhadas, assim, né? Dependendo dessa configuração de campos aí. Certo? Bom, isso aí a gente falou sobre distribuição discreta de carga. Vamos falar agora sobre distribuição de cargas. Olha, quando você tem corpos macroscópicos com muitas cargas, né, você pode olhar assim, macroscopicamente e você pode imaginar que essa carga está distribuída continuamente. Certo?
Por exemplo, num sólido, a distância interatômica é da ordem de 3 angstroms. Tá? Um angstrom é 10 vezes 10 a menos 10, 10 a menos 10 metros, né? Então, se você pega um volume, tá certo, que tem 10 átomos, um cubo de 10 átomos por 10 por 10, já são 1000 átomos, né? Você tem, supõe que cada átomo libere uma carga livre, você não contou, por exemplo. Né? Você tem 1000 elétrons, tá certo? Num volume que é 3 vezes 30 nanômetros, né, de lado, tá certo? Então, para todos os efeitos, se você tem distâncias da ordem de 30 nanômetros, 10 distâncias interatômicas a mais, 30 nanômetros, então você já tem algo que é diferencial matematicamente. Então, você tem 1000 elétrons num volume diferencial. Né? Você se afasta mais das distâncias interatômicas, você tem mais 1000 elétrons no volume diferencial. Então, tudo se passa como se você tivesse uma coisa contínua, certo? Não, né? É claro que se eu precisar ver o detalhe entre átomos, daí eu vou fazer teoria microscópica. Mas, para todos os efeitos, né, quando você tem coisas cuja escala de variação seja grande em relação a esses tamanhos que eu estou falando, né, você pode admitir que a carta está distribuída continuamente. Por exemplo, a gente olha para essa mesa e não vê os detalhes, tá certo? Né, da separação entre átomos. Né? De ver uma massa continuamente, uma pasta, né, sólida aí qualquer, tá certo? Distribuída continuamente. Né? Então, para todos os efeitos, a gente vai considerar que você tem aí um volume macroscópico V, né? Carga total Q, localização de elemento de volume, chamar esse elemento de D', observe a notação, tá? Coisas variáveis, vou botar uma linha toda vez. E essa variável é porque é a variável de integração que aparece depois. Então, toda vez que tem variável de integração, bota uma linha, certo? Então, a localização do elemento variável é X'. Então, ele quer saber o efeito elétrico desse volume de carga num ponto X. Esse volume de carga tem muitas cargas, tá certo? É um volume diferencial. Eu peguei aí 10 distâncias interatômicas. O que eu fiz? Eu peguei a carga total nesse volume, dividido pelo volume, tenho o tamanho desse raio pequeno em relação à escala de variação, que é essa distância x menos x'. Tá? Então, isso aqui é uma coisa diferencial. Né? Então, a contribuição desse volume diferencial para o campo total, né? O campo total é a soma dos campos de todas as cargas desse volume. Pegam só um elemento desse, com uma coisa contínua, isso aqui vai me dar um campo DE, né? Certo? 1 sobre 4 de epsilon 0, o campo exatamente seria a soma vetorial em todos os N cargas aqui dentro, tá certo? Vou fazer uma soma, né? QI, que é cada carga aqui dentro. Você tem aí X a posição e aqui um vetor variável, né? YI mais X', fica ali essa soma aqui, tá certo? Como esse YI é pequeno, né? Então, isso aí dá mais... Como esse YI, que é o vetor variável dentro do volume diferencial, esse YI é um vetor variável que posiciona cada carga, né? É X menos esse mais esse, que é a soma dos dois, né? É a posição de cada carga. Então, como esse vetor Y é muito pequeno em relação a X menos X', tá? Então, isso aqui eu posso simplesmente ignorar. Tá? Ou seja, isso aqui sai da soma, fica a soma de QI. Tá? E essa soma é uma carga total, chama de delta Q ou dQ, né? Naquele volume D'. Tá? Então, a carga total dQ naquele volume, D' pode ser calculada se eu definir uma função de densidade de carga. Se eu, por exemplo, formulo inversamente, eu conheço a densidade de carga, bom, multiplico por D', tem a carga. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que isso aqui vai dar esse dQ, e dQ dado por ρ dV. Né? E essa quantidade nova que aparece, é a quantidade importante,
aparece nas equações de Maxwell também, é a densidade de carga volumétrica, carga em coulombs por volume em metro cúbico, né? Coulomb por metro cúbico. Né? Então, a contribuição de um elemento de volume de linha, né, sabendo a densidade, vai dar aquela constante, ρ dV, que é a dq, x menos x', que é x', é o centro do volume, certo? X é a posição onde você calcula, x menos x' ao cubo. Olha, e daí, para saber o campo do macroscópio como um todo, eu somo todas as contribuições. Quer dizer, eu integro, né? Integral de volume, integral tripla, tá? De ρ dV, x menos x' sobre x menos x' ao cubo módulo, né? Então, aí você agora tem o campo de distribuição de cargas. Eu posso calcular agora o campo tanto de carga putiforme como o campo de distribuição de cargas. Para que isso? Bom, porque eu posso saber o efeito elétrico na região que eu quero saber, as propriedades dessa região. Né? Tenho um eletrodo em algum lugar, bom, se eu passar por perto, botar uma carga de teste, qual é a força dessa carga, eu posso descobrir, certo? E daí a gente pode generalizar para certas situações. Há situações em que você tem... por isso perguntar se eu estou piano, que tem aqui embaixo um negócio. Agora que eu vi. Você pode ter um volume, né? Região volumétrica mesmo. Tá? Mas, às vezes, você tem uma superfície. Seu volume, na realidade, é um volume, mas uma das dimensões é pequena. Tá? Um volume que tem uma dimensão pequena, certo? Uma folha, né? Você pode ter essa situação. A carga está numa superfície sigma aí qualquer, certo? Aqui a carga está no volume V, né? A carga está na superfície sigma. Você pode também ter outro caso. Né? Você pode ter... Não tem mais lugar. Você pode ter também duas dimensões pequenas, né? Pode ter um tubo aí, certo? Uma linha de carga. Né? Você pode ter um caminho C, né? Que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Isso aqui eu estou exagerando só o tamanho, tá certo? Mas imagine isso aqui bem pequeno, transversalmente. Então, predominantemente, você tem um caminho C, uma curva, né? Curva, superfície, volume. Como é que fica o campo nesses casos, né? Olha, nesse caso aqui, o dq é ρ dV, certo? Né? Na realidade, vamos usar a terminologia dV', né? Rho dV', certo? Nesse caso aqui, eu preciso só da área, né? O dq, você tem uma elemento de área desse sigma' escalar. Então, aqui o dq é uma densidade de carga superficial, chamada de ρS, de sigma'. Tá? Então, aqui é uma densidade volumétrica, por metro cúbico. Aqui aparece a densidade de carga superficial, por metro quadrado. Multiplica pela área, né, da carga sempre, né? E aqui eu tenho um pedacinho, certo? dL' do caminho C, e a minha carga vai ser uma densidade de carga linear, ρL, dL', né? Isso aqui é a densidade de carga linear, né? Coulomb por metro. Aqui é Coulomb por metro quadrado. Aqui é Coulomb por metro cúbico, né? Então, os particulares dessa forma, né? Ora, se a carga é de superfície, isso aqui vai dar o quê, né? D sigma linha, ρS de x'. Certo? A integral de superfície, integral dupla. Tá? Se a carga é linear, isso aqui vai dar o quê? dL', ρL, função da coordenada x'. Integral de linha, uma integral só. Integral de linha que a gente já falou antes, né? Um tipo de integral de linha que tem um vetor, certo? Aqui é um vetor, né? Integral de um vetor sobre um caminho. Tá? Coisa que
anteriormente. Ou seja, então aqui está em resumo, né? Cada situação, certo? Volume de carga, né? Integral de volume, tripla. Superfície de carga, integral tripla de superfície. E aqui todas as integrais resultam no vetor campo elétrico, né? Então, vamos observar bem nessas expressões, né? X é um ponto parado no espaço. Eu estou parado e quero saber o efeito de uma distribuição cujas características estão contidas na função. Densidade de carga, que é uma função escalar, variável, com a posição no corpo, x', né? E aparece também o vetor posição x', onde está o elemento de volume, ou de superfície, ou de comprimento. Né? Então, x aqui é um parâmetro. Quem é variável aqui é o x'. Né? Integral tripla, envolvendo as coordenadas de x'. Tá? Vou fazer um exemplo para mostrar as dificuldades de cálculo dessas quantidades, em alguns casos. Né? Por exemplo, né? Exemplo clássico que a gente conhece, né? Uma esfera de carga com carga uniformemente distribuída nessa região esférica de Rayleigh. Quando a gente fala que a carga está uniformemente distribuída, a gente diz que a densidade é constante. Né? Isso se chama uma carga uniformemente distribuída. Então, ρ0 é constante. Hoje, o que é ρ0? Bom, se a carga total é Q pelo volume. Em cada ponto do volume, a densidade é a mesma. Certo? Então, vamos calcular o campo elétrico dentro ou fora dessa distribuição. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma nuvem eletrônica, certo? Você quer saber o campo dentro da nuvem, do átomo. Né? O campo lá de fora. Então, nós temos aí vácuo em todo o espaço, tá certo? E o vácuo está pulverizado com carga, né? Distribuída, tá? Com densidade constante. Então, quer saber dentro e fora que é um campo. Né? Então, onde é que eu calculo? Bom, se eu quisesse calcular aqui, eu passaria um eixo Z por aqui, certo? Vou botar um eixo Z aqui. Fazer o sistema de coordenadas tal que Z passasse pelo ponto. Né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Né? Eu quero calcular o campo num ponto do espaço, ao longo dessa linha, ou ao longo dessa, ao longo dessa, eu boto o eixo Z passando por aqui. Então, eu fiz como referência, né? Definir as quantidades que a gente vai usar na integração. Aí você define vetor posição, ou seja, observe o seguinte: para calcular essa integral, eu preciso saber quem é a função ρ, que eu já estabeleci no problema, tá certo? Quem é o ponto de observação, quem é o ponto do elemento de volume e como eu expresso o elemento de volume no sistema de coordenadas que eu vou fazer a integração. Tá? Essa região é esférica, certo? Então, vai ser mais conveniente fazer a integração usando coordenadas esféricas. Mas, em algum ponto, eu posso misturar um pouquinho as coisas, certo? Tem que ser cartesiano, mudar para esférica e ficar fazendo isso. Mas, no fim, a integração é em esférica, que é mais fácil. Né? Então, cartesiana, né? Z a Z. Elemento de volume em esféricas é o quê? R', versor variável, a R', que é a função de quem? Das coordenadas esféricas angulares. Θ', que é o ângulo de relação ao eixo Z, e φ' em relação ao eixo X. Certo? Elemento de volume, variável quem? Em termos daquela nossa forma de expressar alternativa, que é ângulo sólido, né? R2, R', variável, ao quadrado de R', de ômega'. Quem é de ômega'? Ora, é isso aqui, ó, elemento de ângulo sólido. Sendo θ, de θ, de φ, né? Tudo linha, no caso, tá certo? Sendo θ, de θ, de φ. Isso aqui é o de ômega'. Né? De ômega' é uma figura fechada, subtende um ângulo sólido de 4π, esfero-radianos. Né? Pronto. Então, eu vou calcular o campo aqui nesse ponto. Então, vamos lá.
usando a fórmula, né? Integral de ρ, primeira função que aparece é o ρ0, tá? Que é constante, sai da integral. 4y0 sai da integral. Fica o dv', posição x, menos vetor x', módulo do vetor de diferença ao cubo. Né? Esse aqui já é o resultado. Existe muita coisa para chegar daqui para cá, tá certo? Então, vou fazer algumas dessas coisas só para a gente ver. Tá? Para ele não aprender toda a aula fazendo isso. Então, você tem aí. Então, vamos lá. A integral que a gente vai calcular, certo? É no eixo Z, né? Eu vou tirar o argumento que tem aqui, vai dar ρ0 sobre 4y0. Integral de volume, né? Ainda não botei aqui a expressão. Né? Vou botar aqui só para ele poder seguir a partir daqui. Z a Z menos R' a R' sobre o módulo ao cubo, né? Bom, vamos calcular isso aqui, tá certo? Primeiro eu calculo o módulo, que é a raiz quadrada pelo escalado dele com ele mesmo. Tá? Então, módulo disso aqui vai dar Z a Z menos R' a R' pelo escalar com ele mesmo, né? Você não decompõe ainda em nada. Você faz primeiro formalmente pelo escalar e depois vê o que você precisa fazer, certo? Z a Z. Porque muita gente tem, vou decompor aqui em cartesianas. Não, ainda não. Primeiro vê pelo escalar quanto é que dá. Depois, se você precisar decompor, você decompõe. Tá? Então, assim, módulo ao quadrado, né? Então, dá Z2, tá certo? Mais R' ao quadrado, né? E duas vezes o produto escalar desses dois aqui. Menos duas vezes, né? Menos 2R'. E tem para o escalar de R' com a Z, né? Olhando para a figura, a R' está aqui, a Z está aqui, cosseno do ângulo θ'. Então, sem decompor nada, ele já calculou para o escalar. Certo? Então, essa é a função, né? O módulo ao cubo vai dar isso elevado a 3 meios, tá certo? Raiz quadrada ao cubo, né? Certo? Bom, aqui em cima, para poder fazer integral tripla, que envolve R', θ', a gente vai ter que decompor esse vetor aqui, esse vetor, em cartesianas, porque quando eu faço isso, eu sei a dependência em θ e φ, certo? Então, vamos ver só o numerador como é que fica. Z a Z menos R' a R'. Quem é R', só lembrando, é uma projeção no plano XY, que é seno θ, cosseno φ é x, seno θ, seno φ é y e cosseno θ z. Né? Isso vai dar seno θ', né? Certo? Deixa eu botar aqui só para vocês verem. A R', né? Decompõe nesse plano, dá uma projeção seno θ' e a outra projeção é seno θ' cosseno φ', né? Na direção x. Na direção y é seno θ' vezes cosseno φ'. E na direção z é o cosseno θ'. Então, isso aqui vai dar seno θ'. Isso aqui toda vez ele volta ao estado inicial, né? Eu posso fazer assim, tá certo? Tá assim, para ficar mais simples. A R' de cilíndricas
Projeção na direção da R', né? Seno θ' mais cosseno θ' a Z. Então, quando eu fizer Z a Z menos R', vai dar quanto, né? Vai dar Z a Z, né? Menos R' cosseno θ' a Z. Menos, né? R' seno θ', conversor a R' de cilíndricos, que é cosseno φx, cosseno φx mais seno φy. Vou deixar aqui assim. Ora, a integral tripla envolve elemento de volume, né? Vou botar agora completamente. R' ao quadrado, seno θ', né? dr', dθ', dφ'. Certo? Então, eu vou ter esse vetor em cima, uma função de θ só embaixo, certo? Função de θ. Um vetor em cima que é função de θ e φ, e θ e φ aqui, né? Certo? Porque φ está aqui embutido. Certo? E uma integral tripla. A ordem da integral que eu vou fazer depende. Eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Se eu integrar primeiro em filinha, né? Primeiro integrar em filinha, certo? Então, vou ter isso aqui não depende de filinha, sai da integral, certo? Isso aqui não depende de filinha, sai da integral, a gente combina lá e sai. Esse termo aqui, isso aqui sai da integral também. Fica essencialmente integral disso sobre isso, certo? E você vai ter uma integral de 0 a 2π. Sai todo mundo, né? Fica só a integral 0 a 2π de quem? D' a R'. Certo? Integral completa, né? Vou fechada. Pessoal, quanto é que dá essa integral aqui? Então, vamos lembrar, né? A integral, né? A integral é a soma dos versores cujo centro, o ponto inicial do versor está na origem e a extremidade está na circunferência. Então, estou somando esse versores de mesmo comprimento, multiplicando dφ. Nosso próximo vetor vezes dφ. Próximo vezes dφ. Quanto é que dá essa soma? Vetores que têm início no mesmo ponto, termina na extremidade, você soma todos eles na conta restante. Os vetores fazem isso na conta restante. Zero. Então, se eu fizer isso aqui, né? Zero. Então, a integral de... É claro que dá zero, porque isso aqui é integral de... O R', né? Só lembrando, de cilíndricas é quem? Por que dá zero, ele vai ver aqui, né? Por causa disso e também por causa disso. Integral do cosseno e do seno são duas integrais que eu teria que calcular, né? Integral do cosseno ax 0 a 2π mais integral do seno 0 a 2π. Aí, essas funções são funções periódicas, né? Média das funções dá zero. São cosseno e seno tem média zero. Então, o resultado disso aqui vai dar zero. Ou seja, quando eu fizer a conta, esse termo aqui não vai contribuir para a integral, para o resultado final. Então, o que nós já sabemos? Que o campo resultante está no sentido do versor a Z. Tá? Então, pessoal, então, observe, o que acontece aqui? É difícil calcular essa integral? Não é, certo? Que envolve, é trabalhoso, mas não é difícil. Envolve a função de cosseno aqui, embaixo, né? Cuja derivada é proporcional ao seno. E em cima tem só olhando agora para a função do ângulo polar, do ângulo θ, né?
Então, ou seja, isso aqui deu zero a integral, não foi? Esse termo aqui, o segundo, né? Cadê? Tá. Esse aqui deu contribuição nula. Sobrou esse aqui. Quando eu faço integral em φ, dá 2π vezes. O que é que tem? Vai dar 2π. Todo mundo constante. A integral de φ dá 2π. Né? Quando eu fizer a integral em θ, você vai ter uma função de θ aqui embaixo, que é elevado a 3 meios. Uma função que é a derivada do cosseno que está em cima. Então, vai ser um polinômio. Alguma coisa elevada a 3 meios, derivada dessa coisa em cima. Tranquilo de calcular. Certo? Mas tem outra função que aparece, né? Aparece também a função cosseno de θ em cima, tá certo? Cosseno, seno e essa coisa embaixo. Dá para expressar esse cosseno, né, em termos desse polinômio, dessa funçãozinha que você faz embaixo. Ou seja, a integral é calculável analiticamente. Dá para calcular. Nas notas de aula tem os detalhes, tá certo? Talvez até no exercício do capítulo 2 tenha também. Certo? Então, não estou lembrado. Certo? Mas vejam as notas lá, qualquer coisa me procurem para ver como é que faz. Tá? Ou seja, quando você faz essa integral, a integral tem um valor se você está do lado de dentro e tem outro valor se você está do lado de fora. Essa aqui é uma coisa interessante. Né? Porque quando você integra, aparece uma coisa importante que eu vou falar, ele não vai calcular a integral, mas ele vai mostrar os detalhes desse cálculo. Né? Aparece, tá certo? Aparece um número chamado de u, tá certo? Essa função lá, chamada de u, essa função que está no denominador, que é z2 mais r' ao quadrado essa é uma variável que a gente chama para fazer o cálculo da integral, né? E você tem lá a função u elevado a 3 meios no denominador, né? Que é modo de elevado a 3 meios. Quando você integra, aparecem funções do tipo u elevado a 1 meio. Tá? Ou u elevado a menos 1 meio, dependendo. Você vai ter integrais que vai nessa. O que é isso aqui? Isso aqui é raiz de u. Tá? E essa raiz de u é calculada entre limites, θ igual a zero, θ igual a π. Em cada limite, isso aqui dá um quadrado perfeito, certo? Então, dá, por exemplo, em θ igual a zero, certo? Chamar de 1, isso aqui vai dar raiz, θ igual a zero vai dar z menos r' ao quadrado. Pronto. Esse é o detalhe importante do cálculo dessa integral. Vai aparecer no limite inferior z menos r' ao quadrado, no limite superior z mais r' ao quadrado, certo? θ igual a π, né? Dá mais aqui, dá um quadrado perfeito também. Então, aí é que é o detalhe, tá certo? Qual é a raiz quadrada desse número aqui? Hã? Z menos R. Tem dois resultados, mais ou menos, né? Você tem que escolher a raiz correta. A raiz correta é a positiva, porque a função é positiva definida, certo? Você não pode escolher a outra raiz. Né? Então, você tem que garantir que isso aqui é positivo. Então, você vai escolher isso aqui dessa forma. Módulo de Z menos R'. A raiz quadrada é isso. Tá? Situações que você está do lado de fora, então Z é maior que a R', certo? Dá um resultado. Modo de x igual a x, né? Se Z é menor que a R', modo de Z menos R' é menos o argumento. E isso que faz com que o comportamento da função seja diferente dentro ou fora. É esse detalhe aqui importante. Então, toda vez que você tiver integrais em que você tem raiz quadrada, você sabe que a coisa é positiva, você garanta que o resultado dá positivo botando no modo, certo? Como nesse exemplo aqui. Tá? Então, por isso que você tem esse resultado aí. O resultado é isso aqui, ó. O campo, né? Deixa eu botar assim, deixa eu botar de outra forma aqui. O campo da direção Z, né? O campo da, o EZ, né? O EZ, ou seja, é igual a EZ vezes V sua V, vai dar
carga envolvida sobre 4πε0 Z2. É isso aqui. Tá? A carga envolvida é aquela carga envolvida por uma esfera de raio módulo de Z. Se você estiver dentro da esfera, né, a carga envolvida é ρ0 vezes 4/3 de π módulo de Z. Se botar módulo de Z. Depois, pode ser negativo. Z3, né? É volume da esfera de raio módulo de Z, densidade da carga envolvida por uma esfera de raio módulo de Z. Né? Isso aqui é para módulo de Z menor que A, certo? Ou igual, né? Se você está... aqui está sua esfera de carga. Se você pega uma distância Z maior do que A, pode dizer aqui, a carga envolvida é a carga da esfera, né? Vai dar a carga aqui, que dá ρ0 vezes 4/3 de π/3. Módulo de Z maior ou igual a A. Vou botar igual porque os resultados são iguais, né? Pelos dois lados. Certo? Então, o resultado da carga envolvida sobre 4πε0 que é parecido com o campo de uma carga pontiforme no centro, né? Você envolve a uma distância módulo de Z, você pega, vê a carga contida nessa esfera, né, e divide pela distância. Né? Mas não quer dizer que a coisa dependa de 1 sobre Z2. Né? Então, o campo, certo? Vai ter um comportamento. Se eu botar aqui, né, essa expressão aqui, certo? Isso aqui vai dar ρ0, né? 4/3 de π, módulo de Z sobre 3. Módulo de Z ao quadrado vezes Z, né? Vezes módulo de Z sobre 3. Para módulo de Z menor do que A ou igual. Né? Tá? Módulo de Z ao quadrado cancela com Z ao quadrado. Fica módulo de Z. Né? Usando módulo de Z sobre 3. Ou para Z maior que A, vai dar ρ0 a 3 sobre 3 módulo de Z ao quadrado. Né? Para módulo de Z maior ou igual a A. Certo? Então, dentro da esfera, o campo aumenta linearmente com a distância. Tá? No centro, ele vale 0. Tá? Se o campo gravitacional no centro da Terra é 0. Esfera de massa, né? Mas no centro, ele aumenta até o máximo da superfície da Terra. Né? No centro é 0. Tá? Oi. E o ε0? Faltou, né? 3ε0. Certo? 3ε0. Tá certo. 3ε0 Z2, né? E depois chega no máximo, depois cai com o inverso da distância. É como se toda a carga tivesse um centro. Tá? Certo? Bom, e é claro que isso foi especificamente botando o eixo Z nessa direção. Né? Se eu botasse nessa direção, seria a mesma coisa para esse outro eixo Z. Então, se eu botar uma direção do versor AR, né? Então, a Z vira AR, né? E modo de Z vira a distância R. Né? Então, em esféricas, o campo elétrico vai dar tem um resultado, né? O zero AR, radial, né? R menor igual a A, e ρ0 a 3, 3ε0 R2, AR para R maior ou igual a A. Ou seja, o campo é dado pela expressão linear dentro e carga da distância fora, e é aquela expressão unificada, carga envolvida por essa esfera de raio R, né? Sobre a distância ao quadrado também. Você pode escrever dessa forma. Né? Então, você tem aí o resultado, essa função aí, campo radial, né?
R aumenta linearmente, depois cai com o inverso valor da distância, atinge esse valor de pico aqui. A3 sobre A2 dá A, né? Ou Rho0 R sobre 3, que é Rho0 A sobre 3. Tanto faz, tem que calcular dos dois lados, certo? Esse é um exemplo de um tipo de cálculo de campo, então faço o exercício depois, né? Para calcular campo de outras distribuições, certo? No exercício do final dessa unidade, a gente vai ter exemplo disso aí, certo? Tudo bem. Bom, a gente pode calcular, então, o campo de uma variedade de distribuições, está definido o campo elétrico, uma função das coordenadas espaciais, né? Bom, tem a primeira propriedade do campo elétrico, certo? Que é a lei de Gauss, né? Que vai garantir a primeira, uma das equações de Maxwell, em forma final, na realidade. Né? Essa lei de Gauss vai dar essa informação. Antes de qualquer coisa, a gente vai definir, por enquanto, um vetor novo, que é uma réplica do campo elétrico, certo? Para a gente eliminar essa constante em algumas equações, vai definir esse campo. Só que essa definição, por enquanto, só válida no vácuo. Tá? Depois que a gente introduzir meios materiais, então vai ter uma definição mais geral, uma conexão mais geral entre D e E, que a gente chama de relação constitutiva do meio. Mas, por enquanto, ele está no vácuo, e é verdade que no vácuo, esse vetor mais geral que ele vai definir tem essa relação específica. Então, no vácuo, esse vetor é chamado vetor, quer dizer, esse vetor é chamado em geral, né? O vetor densidade. Do lado do E, é o G ou o Y0? Isso aqui é o Y0. Faz sentido. Esse zero aí no meio. O vetor densidade de fluxo elétrico é o nome do vetor. No vácuo, né, ele tem essa definição. Ele se reduz a essa expressão, mas a gente vai definir ele por enquanto assim. Múltiplo de E, né? É uma réplica de E, certo? Um Y0. Esse vetor também é chamado de vetor de deslocamento elétrico. Tá? Interpretação física, né? É como se ele deslocasse a carga de um lado para o outro, por causa do fluxo, né? Desse vetor, ele tem esse significado, por isso que chama de deslocamento. Certo? Bom, então, vamos definir o fluxo elétrico, né? A gente está chamando esse vetor de densidade de fluxo elétrico. Só antes de continuar, né? Qual a dimensão física? Bom, se a gente calcular direitinho, certo? Isso aqui vai dar epsilon, o campo é Coulomb por Newton por Coulomb, tá certo? O campo é Newton por Coulomb. E você tem epsilon 0E, tem unidade, tá certo? Só lembrando, né, a equação lá, certo? Carga, unidade de área. O campo só tem uma carga em cima e tem compensa quadrada embaixo. Epsilon 0 saiu da constante, então, em vez de usar Newton, o epsilon 0 vai dar carga, dimensão física, né? Carga que é Coulomb por metro quadrado. Então, epsilon 0 tem essa dimensão, que é a dimensão do vetor de deslocamento elétrico. Densidade de carga superficial, né? Por metro quadrado também, certo? Mesma dimensão. Tá? Ora, esse vetor é chamado densidade de fluxo elétrico, porque se eu integrar numa superfície essa quantidade, certo? A integral da projeção de D ao longo, né, a projeção normal de D, vezes D sigma, numa superfície aberta qualquer, isso aqui vai me dar... Ativou, se não é aqui, é em outro lugar, né? Então, isso aqui tem, Coulomb metro quadrado dá coulombs, certo? Então, fluxo elétrico, que é essa definição, por definição, aqui, é a integral de superfície de D sigma.
Projeção normal de D na superfície, elemento de área sigma, integra a superfície, tem essa quantidade chamada de fluxo elétrico, certo? Ora, o fluxo elétrico tem uma propriedade importante. Numa superfície fechada, ele só depende da carga envolvida na superfície. Isso é a lei de Gauss, né? Vamos observar aqui. Vamos calcular, certo? Pega uma superfície fechada qualquer, certo? Existe uma distribuição de carga em algum lugar que produz esse vetor campo elétrico E, equivalentemente a ε0E, que é o D, certo? A gente está, por enquanto, no vácuo, mas daí esse D. Se eu calcular a integral de superfície fechada para o exterior da região V, né? Eu tenho essa integral fechada aqui, que é o fluxo líquido para o exterior de V, através de sigma, né? Certo? A pergunta é quanto é que dá esse resultado, tá certo? Bom, vamos começar com uma carga só. Suponha que no espaço tem uma carga só, por forma, tá? Olha, o campo elétrico é Q sobre 4π ε0R2, e o vetor D vale ε0E, que é Q sobre 4πr2, né? Por metro quadrado, é radial, aqui está a carga, aqui está a superfície fechada, aqui está a distância, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor, certo? Para a gente construir nossa construção geométrica, para poder entender aqui, né? Aqui está a direção do E, né? Que é a direção do D, certo? Elemento de área, nesse ponto aqui, essa área está mais ou menos na direção desse versor aqui, né? Aqui está o D sigma, certo? Observe que esse canudo aqui subtende um ângulo sólido de ômega, né? Então, eu quero calcular o fluxo. É d sigma sobre a superfície. D vale isso aqui. O fluxo vai ser o quê? Né? Q sobre 4πr2, a R escalar, o d sigma, né? Certo? Na área. Esse poder escalar me dá quem? A projeção de d sigma na direção radial também, equivalentemente, né? Que é a componente radial do sigma, tá? Do d sigma, né? Componente radial do d sigma esférica dá quanto? R2 seno θ, d θ, d φ, né? Que é o d ômega, tá? Então, isso aqui vai dar R2 de ômega, R2 cancela com R2, todo mundo é constante, fica integral numa figura fechada do d ômega, que dá quanto? Integral do ângulo sólido numa figura fechada, qual a integral? Uma figura fechada subtende que ângulo sólido? 4π esfera radianos. 4π cancela 4π, fica só o quê? Fluxo elétrico igual a carga Q. Eu achei que o esfera radiante só servia para superfícies esferoloides, alguma coisa assim. Mas é o que eu estou fazendo aqui, eu transformei nisso. Eu transformei em superfície. Veja, eu fiz uma integral, certo? Em que o θ vai variar de 0 a π, o φ vai de 0 a 2π. Né? Eu fiz uma integral que a integral só depende do ângulo sólido. Então, quando eu fizer uma figura fechada, tem que dar 4π. Que nem uma figura fechada de formato arbitrário no plano, né? Subtende ângulo de 2π, não é isso? É uma coisa. Não precisa ser uma diferença, né? Qualquer figura fechada, o ângulo total dá 2π. E a volumétrica também dá um ângulo sólido, 4π esfera radiante. Ou seja, para uma carga multiforme, o fluxo elétrico dá a carga envolvida, ou seja, não depende do formato da superfície. Ora, se você fizer uma construção geométrica com a carga do lado de fora, certo? Você poderia falar, bom, se eu botar Q igual a 0, o fluxo dá 0. Certo? Mas você pode fazer simplesmente Q igual a 0, não tem carga nenhuma, não tem nem campo, né? Bota a carga do lado de fora, o que acontece? Olha, se você calcular, aqui está a carga, certo? Aqui está a superfície, né? Aqui está o D, aqui está o D sigma. Vai ter regiões em que o D sigma, produto escalar, dá sempre positivo,
Certo? E vai ter regiões em que o produto escalar de D de sigma dá negativo, né? Nessa região de baixo aqui. Aqui em cima, produto escalar positivo, aqui embaixo dá negativo. Se você integrar nessa primeira parte, vai dar um ângulo sólido subtendido por esse canudo aqui, ó, nessa região, certo? Chamado de ômega máximo. Se você integrar embaixo, vai dar um ângulo sólido subtendido por essa região, que também é, esse canudo subtende aqui o mesmo ângulo sólido, né? Ômega máximo. Só que aqui é mais e aqui é menos, então dá zero o resultado. Você subtrai, né? Vai dar uma fração ômega máximo sobre 4π de um lado, né? De Q vezes Q, né? A integral nessa parte aqui vai dar esse ângulo sólido sobre 4π, porque é a integral do ângulo sólido da ômega máximo. Sobre 4π, que é o denominador, vezes Q. E no outro vai dar menos. Quando você faz a integral total, vai dar mais com menos dá zero. Né? Então, se a carga está fora, o resultado dá zero. Se a carga está dentro, daqui. Ou seja, só depende da carga envolvida aqui. Né? O que acontece se você bota aí várias cargas no sistema, né? Certo? Tem um conjunto aí, né, de várias cargas. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a superfície, chamada de superfície gaussiana, a superfície fechada, envolvo uma parte desse sistema, as primeiras linhas de uma carga estão aqui dentro, e as outras estão fora, certo? Calculo o D de todo mundo, que é a soma dos Ds, ou seja, dos campos, né? Das cargas que estão dentro, mais a soma dos campos das cargas que estão fora. Calculo o fluxo desse vetor aqui todinho, certo? É a integral de DI de sigma na superfície fechada. Né? Cada DI, o fluxo dá a carga iésima carga envolvida. Né? Aqui dá a soma das cargas internas e cada carga externa dá contribuição nula. Zero. Total dá quanto? A carga envolvida pela superfície gaussiana. Né? E as de fora não contribuem para o fluxo elétrico. Tá? Não quer dizer que as de fora não produzem campo, não é isso. Quer dizer, o fluxo total desse campo é que dá um vetor Z correspondente, dá zero das cargas de fora. Ou seja, o fluxo elétrico para o exterior da região dá a carga envolvida. Né? Esse é o resultado. Né? Se você tiver distribuições de carga contínua, como é que fica? Mesmo princípio, certo? Você tem sua carga espacial aqui, nessa parte cinza, com a densidade ρ, né? E você tem a sua superfície gaussiana, né? Envolve parte da distribuição. Existe o volume de interseção Vint aqui. Tá? Ora, se eu calcular o fluxo elétrico, olhar isso como soma de cargas discretas, né? Vai ser o fluxo das cargas que estão dentro, que dá a carga envolvida, e o fluxo das cargas que estão fora, que dá zero. Né? Então, nesse caso, o fluxo elétrico vai dar integral nesse volume aqui todinho de ρdV, certo? Ó, sigma é a superfície gaussiana que envolve um volume V, que é esse volume aqui, tá? Então, eu vou integrar a função de densidade nesse volume aqui. O que acontece com essa função? Essa função só é não nula nessa parte. Ela é nula aqui. Então, a integral de ρdV vai dar zero aqui, tá certo? E vai dar não nula aqui. Na prática, o resultado vai dar integral só na parte da interseção, que é a carga envolvida. Mas quando usar a lei de Gauss, lembre-se, toda vez, sigma é a superfície que envolve o volume de integração, não é o volume de carga, certo? Porque senão, se eu integrar no volume de carga, dá isso aqui, né? Não é isso. É integral nesse volume aqui. Em parte desse volume, o resultado dá zero. Tá? Então, a gente faz... Isso aqui se reduz a isso aqui. Tá? Então, em outras situações também, certo? Você vai numa superfície, né? Aqui, ó. Lei de Gauss. Fluxo para o exterior da região limitada por sigma é igual a integral de volume da integral de ρdV. Tá? Essa é a fórmula original. Sigma envolve V. Mas só que a integral só dá um resultado na parte que tem uma superfície de interseção.
E a integral de volume se reduz ao integral de superfície, que é carga envolvida. Carga envolvida está onde? Está na superfície de interseção. Então, no fundo, vai dar a integral de superfície da densidade de carga na superfície de interseção que está aqui dentro. Está contida, né? Superfície envolvida, digamos assim. Mesma coisa se for linha de carga, né? Certo? Linha de carga está passando dentro do volume. Você vê, bom, qual é o caminho interceptado pelo volume? É esse seguinte aqui. Então, a integral de volume vai dar zero e vai dar um resultado sobre o caminho interceptado, né? Vai dar na prática isso aqui. Mas sempre, originalmente, a integral é sigma, é a superfície que envolve o volume da figura geométrica, né? Da superfície gaussiana, né? Então, esse é o resultado, tá certo? Final, né? Lei de Gauss. Porque se eleta através da superfície fechada sigma para o exterior do volume é igual a carga envolvida. Simples, né? Mas isso aqui dá uma equação de Maxwell. Essa coisa simples, né? Essa é a lei original, né? Superfície gaussiana, elemento de área, os elementos que aparecem na lei de Gauss. Superfície sigma limita um volume V. Então, a lei de Gauss diz que fluxo do vetor D é igual a carga envolvida. Certo? Isso aqui é uma das equações de Maxwell em forma integral, certo? Quem já está escrevendo aqui. A gente vai derivar depois a forma diferencial dessa lei, certo? Ok, pessoal? Bom, então a gente para por aqui, né? Segunda-feira temos oficina, né? 10 horas, certo? Ou qualquer coisa, me procurem, né? Ou então entre em contato via grupo. Tá? Essas 4 aulas ou... Capítulo 1, só matemática. Que aqui é material novo já, né? Aí já é para a próxima. Tá? É porque às vezes sai do ar. Está acessível. Porque saiu do ar. Hã? Quando foi que você tentou? Hoje? Pode ser. Então deve ter acontecido alguma queda de energia. Está fora do ar. Estou vendo aqui. Vou botar no ar de novo. Vocês me avisem pelo grupo lá. Todos que saem do ar, avisem para. Me avisem, tá certo? Para poder. Posso colocar também? Vou colocar. Tá bom? Então, ok. Valeu. Aí tem uma aula gravada, professor, de exercício. Tem lá. Primeira Parte 2. tá lá? Tá lá. Parte 2. Relaxa. Valeu, professor. Valeu. Eu vou